Pessoal, eu vou fazer um esquadro magnético com essa chapa aqui de 3 milímetros, tá? Eu já tenho aqui, ó, feito, ó. Muito bom esse esquadro aqui. Só que eu fiz ele sem muita coisa, né? Funciona bem, tá? Eu vou fazer da mesma maneira esse aqui, só que um pouquinho melhor, tá? Eu tenho que analisar o seguinte, ó. Para o esquadro ser eficiente, ele tem que grudar aqui, ó. Tem que grudar aqui, aqui aos 90 graus e nos 45 graus tem que grudar também. Para que grude e prenda bem a peça, eu tenho que analisar o seguinte também. A distância aqui, ó, do ímã aqui no final da chapa não pode ser muito grande, ó. Se for muito distante, a eficiência do esquadro vai ser menor, ó. Quanto mais perto eu tiver aqui do fim da chapa aqui, é melhor, ó. Quanto mais distante, pior, tá? Então, baseado nisso, com esses ímãs, esse aqui é imã de alto-falante, ó, de automóvel. Eu desmanchei, né? Com soprador térmico você esquenta ele sai facinho. Eu já tenho desmontado aqui esses dois. Eu vou fazer esse esquadro com esse imã aqui. Então eu vou deixar essa distância aqui, ó. Uma distância aqui que vai dar, vou colocar aqui uma distância de 5 milímetros, ó. 5 milímetros, aqui, ó, né? Aqui também 5, que eu vou cortar essa ponta aqui, né? Então, baseado nessa distância aqui, ó, eu vou cortar essa chapa, ó, deixar ela certinha aqui, né? Ó. E aqui para fazer os 45 graus também, ó, deixar uma distância também de 5 milímetros, tá? Pra quê? Pra chapa grudar bem aqui no ímã. Aqui eu já tenho meio caminho andado, porque eu já tenho essa chapa aqui, ó. Ela tá um pouquinho fora lá, ó. Mas daí eu limo ela, eu esmililo, aí ela fica certinho. Então aqui eu já tenho uma parte do esquadro feita já. Aqui é os 45 graus, ó. Bem um esquadro confiável, né? Ó. Vou marcar aqui para mim cortar, ó. Isso aqui é um corretivo líquido, uma canetinha, é muito bom para marcar. É uma ideia aí. Vamos cortar aqui primeiro. Bom, agora para aproveitar bem a chapa eu vou cortar aqui, ó. Pra gente fazer outra parte dessa. Eu vou dar um pinguinho de solda em cada canto desse, que não vai interferir em nada, que depois eu vou cortar as pontas. Para quê? Pra gente manter as duas peças esquadradas, tá? Então, para ficar certinho, eu vou dar só um pinguinho de solda. Bom, eu pinguei a solda aqui só para segurar as duas chapas aqui, para as duas ficar na mesma medida e no mesmo esquadro, tá? Então, aqui tá certo agora? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pôr cima aqui, na posição que ele vai ficar, tá? Ó, vou deixar ele certinho aqui na posição que ele vai ficar, ó. Que nem eu falei pra vocês, ele tem que ficar o mais próximo do fim da chapa aqui. Por quê? Pra poder
ele grudar aqui, ó. Porque se ficar muito longe, ó, a eficiência do esquadro é diminuída. Então eu vou deixar ele o mais próximo possível, ó. Deixar a distância daqui e daqui a mesma, ó. Ele vai ficar nessa posição aqui, ó. Tá? Baseado nisso, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer um furo aqui, ó. Aqui. Para passar um parafuso. Vou fazer um furo. Eu acho que eu vou cortar essa ponta aqui. Porque aqui essa ponta eu vou cortar ela, ó. Tá? Eu vou cortar ela porque às vezes você pega duas chapas para colocar aqui e às vezes ela tem um canto aqui, essa ponta aqui atrapalha. E no caso de 45 graus, se a gente fosse fazer um 45 graus, né, essa ponta aqui atrapalharia também. Então eu vou cortar essa ponta aqui e essas três pontas eu vou cortar lá fora. Então baseado nisso, ó, vou medir aqui quanto eu cortar aqui, ó. Vou colocar mais ou menos, pessoal, ó. Aqui eu cortaria, vamos supor, esse 10 é muito. 10 é muito, calma aí. Se tivesse a ponta aqui, que derreteu a ponta aqui, né? Quando eu fui soldar. Ó, a gente colocaria a ponta mais aqui. Vamos colocar 10 milímetros aqui, ó. Né? Eu iria cortar ela aqui, ó. Cortar aqui, por quê? Para ter a distância do parafuso aqui. Então eu corto 10 milímetros aqui, né? Corto 10 milímetros aqui. Mais ou menos, pessoal. Isso aqui não tem muita precisão não, porque o que tem que ter precisão é esses três cantos aqui. Essa ponta aqui não tem muita. Ó, 10 milímetros aqui. Tá? Ó. Tá? Aqui a gente faria assim, ó. Vou cortar aqui. Aqui. Eu faço para cortar aqui. Não, aqui é o furo. É aqui, ó. Aqui, ó. Mas eu não vou cortar agora. Isso aqui é pra, porque se eu cortar agora já vai sair os pingos de solda que eu dei aqui. Isso aqui é só pra gente ter uma ideia, né? Aí, onde que a gente vai ter que furar, ó. O imã vai ficar aqui, ó, né? Todos os cantos iguais aqui, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 3 furos aqui, né? Para passar os parafusos para fixar as duas chapas com o imã no meio, né? Fazer esses 3 furos. E aqui eu vou fazer um furo no meio também, para ser mais fácil para você pegar o imã. Você vai pegar ele, dá para você colocar a mão aqui por dentro aqui, ó, e tirar ele daqui. Então eu vou furar aqui, ó. Tá? Então aqui eu vou tirar, depois, né, eu vou tirar fora aqui, agora não. Aqui e aqui eu já vou furar, já vou fazer esses 3 furos e esse furo grande aqui no meio, tá? Pra gente começar, depois esquadrar ele. Escalonada, pessoal, ela só, como os vãos dela aqui são pequenos, ó, e a chapa é mais grossa, né? Ficou grossa porque é duas, então eu vou revezando. Furo um pouco para lá,
um pouco pra cá. Dá mais trabalho isso aqui, mas esse furo aqui nem precisa. Às vezes não tem como vocês fazerem esse furo. É que fica melhor para pegar os quadros. Vou fazer esse furo do tamanho do imã aqui, ó. Olha lá, mais um pouco, ó. Vai dar o tamanho da broca. Agora a gente precisa de acertar o esquadro, ó. Tá? Acertar o esquadro, eu vou acertar ele aqui, ó, pra gente começar a última parte. Pessoal, ó, o que dá mais trabalho aqui é acertar o ângulo aqui, ó. E não adianta eu passar a lixadeira. Se passar a lixadeira, você às vezes come mais de um lado do que do outro, ó. Então com lima é melhor, ó. Com lima você vai só aqui, ó, ó. Olha lá, faltando um pouquinho aqui, ó, ó. E outra coisa, vai conferindo, ó. Ó, tá faltando tirar um pouco na ponta aqui, ó. As pontas. Porque eu tenho que acertar primeiro aqui para depois acertar os 45 graus ali, ó. Prende bem aqui, ó. Por isso que é importante você dar um pingo de solda para deixar as duas peças alinhadas certinha. E aqui ficou um pouquinho fora, mas não tem problema não. Ó. Porque a solda ali não ficou bem, não tem problema não, ó. Mas é só acertar aqui. Porque os outros mostram aí, a gente pensa que é fácil. Ah, fazer um esquadro não é fácil não. Ó, tem que tirar um pouquinho na ponta aqui. Ó, agora que eu acertei aqui os 90 graus aqui, agora eu vou acertar aqui, ó. Aqui eu vou ter que tirar bastante, ó. Ó, ó, até aqui, ó. Daqui até aqui, vou ter que tirar. Então, pessoal, depois de muito tempo limando, acertando, aí eu consegui agora, ó, acertar o ângulo de 90 graus e de 45, tá? Então agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou cortar essas pontas, ó. Vou cortar essas pontas, e eu falei pra vocês, às vezes vocês vão pegar um esquadro aqui, ó, e pode ser que tenha algum canto, essas pontas, elas atrapalham, tá? Então eu vou cortar as pontinhas, mas só um pedacinho aqui, ó. Vou cortar só a pontinha aqui, ó. Cortar aqui. Cortar aqui, ó. Eu ia fazer um desenho tipo assim, ó. Ó. Eu fazia assim, ó.
Mas eu não vi razão de ter essa ponta aqui, ó. Porque aí o imã iria ficar, ó, o que vai importar mesmo para grudar é aqui. E não ter as quinas. Então, desse jeito aqui, na minha visão, ficou melhor. Ficou sem muita frescura. E eu tirando essa ponta aqui, automaticamente a solda vai sair também, tá? Eu vou até marcar o lado aqui, ó. Ó. Marcar o lado aqui para mim deixar na mesma posição, ó. Tá? Quando eu for fechar, né, o imã aqui. Apertar, a chapa vai entortar. Eu vou fazer um calço com esses canos aqui, ó. Vou pegar um caninho desse que dá a medida. Acho que vai ser esse aqui, ó. Ó. Cortar o pedaço que dá o tamanho aqui, ó. Cortar 3 pedaços para fazer ele aqui, ó. Bom, agora eu vou fazer, ó. Fazer mais 2 dessas, tá? Pra gente colocar aqui, ó. Pessoal, eu vou fazer a montagem agora do esquadro magnético, tá? É sempre importante marcar a posição que vai, ó. Porque se vocês alterar aqui, aí altera a precisão do esquadro, tá? Então, ó, aqui no caso, eu poderia passar uma cola de contato aqui, no imã, nas partes aqui. Mas no meu caso eu não vou passar, porque eu vou pôr um cano no meio aqui. Mas vocês vão ver como é que eu vou fazer, ó. Coloca aqui certinho aqui, né, ó. Ó, na posição que foi feito os furos e foi esquadrado, ó. Coloca certinho aqui, né? Aí esse cano aqui, ó, esses caninhos, é bom ele ser o mais justo possível aqui, para prender bem o imã no meio aqui, ó. Esses parafusos aqui são de 5 milímetros, tá? Fica bem justo, tem que ficar bem justo aqui, ó. Pra prender o imã no meio. Mas no meu caso aqui, como eu tô falando pra vocês, né, eu vou colocar ele aqui, ó. Prendendo numa chapa aqui, ó. Pra ficar bem fixo, né? Ó. No meu caso aqui, eu achei um cano aqui, ó. Tem bastante pedaço de cano aqui. Eu achei um pedaço de cano aqui que dá certinho aqui no meio, ó. Ó. Eu vou pôr ele aqui, ó. Vou pôr ele aqui, porque daí ele vai ficar no meio aqui, vai prender o imã aqui na chapa, tá? Eu vou cortar um pedaço desse cano aqui. Bom, aqui eu poderia colocar até uma tampinha, alguma coisa para segurar o imã no meio aqui, ó. Né? Ó, aqui no caso eu achei um pedaço de cano, ó. Né? Ó. Para segurar o imã aqui dentro, ó. Até eu fiz um pouquinho maior, ó. Deve ficar um pouquinho maior aqui, ó. Para quando colocar o parafuso aqui. Ó. Vou colocar aqui. Prendi certinho ali, ó. Vou apertar. Agora eu vou cortar as pontas do parafuso.
Agora, pessoal, ó, vamos pro teste. Aqui, ó, esse um que eu fiz aqui, ele ficou muito bom, esquadrado certinho. O ruim é para você pegar ele, ó, ele gruda. Por isso que é bom, é mais difícil, mas é bom com furo no meio. Porque se tiver o furo no meio aqui, ó, você consegue pegar ele aqui, ó. Por isso que é bom esse furo no meio, ó. E ó, o mais difícil de você fazer esse esquadro é você alinhar aqui, ó. Você ter o alinhamento, né? De 90 graus aqui e de 45 graus aqui. Porque se você só pegar a chapa e cortar, não vai ficar certo. Por isso que às vezes a pessoa mostra fazendo um esquadro, fala, é a coisa mais fácil do mundo. Não é não. O mais difícil é você acertar o esquadro. E aí corta as pontas aqui, porque facilita muito você cortar as pontas no caso de ter um pingo de solda aqui, ó. Fazer um pingo de solda aqui, ó. Ou no caso aqui, né, ó. Ó. E pra tirar ele também, ó. Ó, porque gruda muito, ó. Ó. Tá? É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixa nos comentários aí. E obrigado por assistir o vídeo.